Vamos iniciar o nosso processo aqui de informação aos nossos ouvintes aí, as pessoas que resolveram tentar entender um pouquinho o que é a reforma tributária, quais as mudanças que vai ter dentro das empresas, o que ocorre na nossa vida como um todo. Hoje nós vamos ter uma palestra sintetizada para que as pessoas comecem a entender o problema que vai ter pela frente. Estamos falando de uma mudança extremamente complicada de implantar, mas se for bem orientada, não vai ser tão difícil de implantar. Vamos só aguardar mais um minuto, 2 minutos, para ver se tem mais pessoas que vão entrar. Em seguida, a gente já inicia, de fato, a palestra propriamente dito, onde vocês vão poder aprender um pouco do que vai mexer na nossa vida, no dia a dia, nas mudanças da implantação. Os próximos 7 anos serão extremamente complicados para todas as empresas. Estou falando empresa lucro real, empresa do presumido, empresas do simples também vai ter mudança, empresa do arbitrado, a tributação do ICM, a tributação do IPI, o PIS, o COFINS, tudo isso vai haver uma mudança drástica na forma de entendimento que a gente tem do dia a dia atual. Durante 7 anos, nós vamos ter que trabalhar com os dois regimes dentro dos nossos negócios. Aí tu pensa, eu tenho que fazer os custos dos nossos produtos com dois tipos de tributação envolvendo a nossa mercadoria. Nós vamos ter crédito de um jeito, crédito do outro, na outra tributação, e todos estão envolvidos na nossa mercadoria. Nos nossos prestação de serviço, temos clientes aqui que trabalham com prestação de serviço, também vai impactar nessas pessoas. A pessoa que é do simples vai impactar também. Ele vai ter que aprender a lidar de novo com o seu negócio, porque tem situações que vai mexer diretamente no seu fluxo de caixa, porque em alguns casos você vai ter que pagar imposto antes de receber a mercadoria para conseguir fazer o seu produto de uma forma correta e cuidar até mesmo do seu fornecedor. Então nós vamos ter muito, mas muito trabalho pela frente. E vocês vão ter que ser muito bem orientados, profissionais altamente qualificados para poder fazer cada um de nós entender o que vai mexer no nosso fluxo de caixa, nossa tributação, nas coisas que a gente tem. Então, eu vou começar a palestra aqui propriamente dita. Vocês devem estar vendo ali já a palestra, Reforma Tributária, Impactos e Desafio para as Empresas aí do Contade. Eu tenho um escritório de contabilidade, já faz 45 anos que eu trabalho, eu tenho uma equipe com 35 pessoas que trabalham comigo, tenho 428 clientes trabalhando com o nosso escritório, e a gente se especializa nessas mudanças. Vou buscar informação onde for, para a gente poder fazer de uma forma correta essas informações para vocês. Não vou me delongar muito também, eu acho que as pessoas já sabem quem é o Adilson propriamente dito, as pessoas que não sabem podem procurar no nosso Instagram, que é o @Grupo Contade, onde a gente tem muitas informações lá que a gente passa semanalmente para os nossos clientes. Então, vamos começar aqui de uma forma direta para nós não perdermos muito tempo, certo? Por que nós temos que se preocupar com a reforma tributária desde já? Porque tem extremas mudanças pela frente para a gente tem que estudar os nossos clientes, nossos fornecedores, a nossa estruturação interna, os nossos custos, os nossos fluxos de caixas, a nossa estruturação financeira do nosso negócio. Isso vai impactar diretamente. Só um pouquinho, estão dizendo que não está apresentando a palestra. Não está aparecendo a palestra para vocês? Poderia escrever ali embaixo, por favor? Perfeito. Certo. Então, o que nós temos que entender é que a mudança ela é muito ruim. Porque hoje, quando nós estamos acostumados a fazer o nosso preço e botar o nosso imposto lá dentro. Com essa mudança,
vai mudar essa forma de pensar. O imposto ele vem depois. Nós vamos fazer o nosso produto, vamos industrializar o nosso produto e depois nós vamos botar o nosso imposto IVA dual. Por que dual? Vou explicar em seguida, porque infelizmente dentro de um eles criaram dois. E aí começa a ter algumas confusões nas cabeças dos nossos empresários que a gente vai dirimir durante essa palestra. Por que o objetivo dessa palestra hoje? É levar o início de um estudo para o empresário, para ele começar a entender a confusão que ele vai passar para conseguir sair de uma forma saudável no início do seu processo. Porque hoje nós estamos falando justificativa da mudança que nós vamos ter. Vou explicar. Detalhes sobre o IVA dual, o CBS e o IBS. Os créditos que tu tem na tua mercadoria, no teu produto, no teu serviço, tudo que tu compra poderá ter crédito. O conceito de sprint payment. O que seria isso, basicamente? Nós vamos poder explicar hoje. Cronograma de implantação, também nós vamos falar em seguida. Então, esse é o tema da palestra de hoje. Então, por que é necessária uma mudança? Todos nós sabemos a complexibilidade dos nossos impostos. Nós estamos falando aqui do imposto PIS, COFINS, o IPI, o ICM e o ISS. São apenas 5 impostos que essa estruturação, esse dual, está sendo implantado nas empresas. O restante ainda não foi votado, deverá ser votado no ano 25, onde vai mudar o imposto de renda e a contribuição social. Ainda não sabemos qual a mudança que será, porque não foi divulgado em nada. Mas, dentro disso, nós temos que pensar, hoje, o alto custo que a gente tem de estudos, de apresentação, de análise, o custo de conformidade dos nossos impostos, a evasão fiscal, os acertos que a gente faz para não pagar aquele imposto de uma forma incorreta, muitas vezes, e também desigual com os concorrentes e com os nossos fornecedores. A desigualdade de setores hoje é muito grande, todos vocês sabem disso. O objetivo dessa reforma, diz o nosso governo, tá? Esse estudo tributário faz mais de 20 anos que está sendo estudado e diz o governo que ele veio para simplificar. Todos nós sabemos o tamanho do problema que temos pela frente, ele não é tão simples assim de implantar. Tornar o sistema mais justo e transparente. Isso até concordo que ele vai ser mais justo e transparente. Estimular a economia e atrair investimento. Também concordo com isso, mas a implantação vai ser complicada. Vamos continuar? Se vocês tiverem qualquer dúvida à medida que eu vou fazendo, levante a mãozinha aqui em cima que eu posso explicar para vocês, não tem problema nenhum, certo? Mudança do imposto. Nós temos o imposto dual. O que é um imposto dual? Nada mais é do que combinação dos impostos que serão extintos nos próximos 7 anos e vai ser 2 impostos que nós vamos ter dentro de um só, que vai ter o CBS, que é o imposto federal, e o IBS, que é o imposto estadual e o municipal. Lembrem bem desse nome, IBS, porque durante a palestra eu vou falar algumas coisas que vocês vão achar inacreditável que possa acontecer, mas na lei está assim. Lembre-se bem desses dois nomes, IBS, estadual e municipal. Quais são os tributos que vamos mexer? PIS, COFINS. De imediato, nós vamos mexer nesses impostos a partir do ano 26. Depois o ICM, o ISS e o IPI, o IPI será extinto, mas vai haver um agravante. PIS e COFINS, nós vamos implantar o CBS, que é o Imposto sobre os Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços. Logo em seguida, lá em 2028, começa a implantar o ICM, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IPI, desculpa, na criação do CBS e do IPI, nós vamos criar esse imposto dual, que é o que nós estamos falando hoje. Mas, além disso, nós temos a extinção do IPI, mas também nós vamos criar o imposto seletivo. Vai ter alguns produtos que nós vamos falar hoje à noite, que vai ter o imposto seletivo. Além de ter o dual, vai ter mais um adicional do imposto seletivo que o governo criou. Quando que nós vamos começar a implantar? Já.
nós temos que começar a fazer os estudos tributários, estudo qual é o impacto que eu vou ter para implantar em 2026, as mudanças que nós vamos ter que fazer dentro das nossas empresas, o sistema que nós vamos ter que mudar, o estudo do fornecedor. Lembre-se que esse será um tema complicado na vida de todo empresário. Estudar o seu fornecedor para saber qual o crédito que ele vai me dar. Além de adaptar o sistema, nós vamos fazer uma reestruturação de preços nos nossos produtos. Além disso, fazer um treinamento da equipe que faz a compra e a venda dos seus produtos. Porque hoje a pessoa que vai fazer a compra, ele tem que ser quase um expert contábil para conseguir fazer as compras de uma forma saudável, o fluxo de caixa da empresa. No ano 26, nós vamos começar a implantar o primeiras obrigações. Este ano será o ano que a gente vai começar a sentir o problema, porque vai ser implantado 1% do imposto dual, IVA dual. Mas esse 1% vai ser tirado do próprio PIS e COFINS. Porém, PIS e COFINS atual continua igual, menos 1%, mas o imposto dual, que é o novo imposto, que é o IVA dual, vai ser feito pela nova modalidade, justamente para que o empresário comece a entender como que será a tributação deste novo imposto. Por isso que é 1%, que é o imposto de implantação. Mas já no ano 27, nós vamos ter 10% de implantação do PIS e COFINS. Vai ser extinto e vai entrar 100% esse imposto novo, federal. O IBS vai entrar depois. Ele começa lá no ano 28, começa a implantação. Em 29, ele já começa a implantação do ICM e do ISS. Aqui começa a confusão, porque cada estado poderá ter uma alíquota diferenciada da outra. E cada município poderá ter uma alíquota diferenciada da outra, do outro município. Então, pense o tamanho da confusão que a gente tem ali pela frente. O ICM pode ter 27 alíquotas diferentes dentro do imposto IBS. Assim como nós podemos ter 5.428, se eu não me engano, municípios com alíquotas diferentes, porque cada município poderá fazer a sua alíquota. Claro que tem um limitador, onde ele pode mexer, sim, mas ele pode ter uma pequena redução ali e muda a alíquota do IBS, do IVA dual. Todos os anos vai ter um aumento desse imposto a pagar. 10 no primeiro, 20 no segundo, 30 no terceiro, 40, e lá no ano 2023 estará 100% implantado. Mas até chegarmos lá, vai ter muita confusão dentro das empresas. Porque isso aqui mexe no fluxo de caixa das empresas, mexe na tributação, porque durante esses 7 anos eu vou ter que continuar fazendo o sistema que eu tenho hoje, de tributário, e vai ter que implantar um novo sistema ao mesmo tempo. Tudo isso envolvendo os custos da empresa, envolvendo o fluxo de caixa dessa empresa, os cuidados que ela vai ter que ter para evitar um problema futuro no seu fluxo de caixa. Porque isso também impacta em algumas coisas. Vou explicar, vou mostrar para vocês o tamanho do impacto que nós podemos ter se não for bem analisado a tributário de cada empresa, de cada negócio, de cada situação. E isso, oh, pasmem, tá? O Simples também está envolvido. Porque dentro do imposto simples tem o PIS, tem o COFINS, tem o ICM, tem o IPI, no caso da indústria, e também tem o ISS, no caso de empresas e prestadoras de serviço. Está na mesma alíquota do simples, está esses impostos lá. Isso também vai ter mudança. Então, as empresas terão que pensar como que vão fazer para conseguir fazer isso de uma forma saudável dentro do seu negócio. Só um pouquinho que tem uma pessoa que pediu a palavra. Tirou. Perfeito. Vamos continuar para que não perdemos tempo, porque tem muita coisa para passar para vocês. Como ficam os outros impostos? Quais são os outros impostos? A regulamentação dos seguintes impostos ficou prevista para esse ano.
que é imposto de renda sobre o imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e o INSS dos funcionários. Ainda não sabemos como será a tributação desses três impostos nesse exercício. Também não sabemos se vai ter imposto sobre o lucro distribuído, ainda não temos a informação, porque não foi feito nenhum projeto que diga que vai ter mudança desses impostos. Mas nesse ano 25 já está acordado com o governo para ser feito o estudo e a implementação em 2026 também desses impostos. Contribuição sobre os bens e serviços, tal famoso CBS. Dentro do IVA dual, temos lá o CBS. O que é o CBS? É o imposto federal, PIS e COFINS. Só esses impostos eles vão tirar e vai entrar o CBS, que é a forma de tributar. Qual o objetivo? Simplificar e unificar a tributação do consumo de âmbito federal. Isso é o que o governo está fazendo. Só que isso impacta em todos nós, vai mexer em todos os nossos estudos tributários que a gente tem em todos os nossos impostos. Dentro do imposto CBS tem uma seguinte característica: ele vai ter um único imposto, uma única alíquota no Brasil inteiro, porque nós estamos falando do imposto federal. É a simplificação da tributação. Além disso, vai ter a base ampla, incide sobre a venda. Se eu for vender os honorários da contabilidade, vou cobrar lá R$ 500 mais o meu IVA, CBS, que esse vai ser o imposto que terei que pagar. Vou explicar quanto que um contador paga de imposto também logo em seguida, tá bom? Se for vender a mercadoria, é a mesma coisa, o custo da mercadoria mais o IVA. Porém, para chegar no custo da mercadoria que nós vendemos hoje, eu tenho que tirar todos os impostos que estão lá dentro. Porém, conforme as alíquotas que o governo vai determinar. Aí começam as confusões do tributário com os custos. Dentro do mesmo produto, eu tenho o PIS e COFINS atual e eu tenho um novo PIS e COFINS que vai tirar do atual para poder implantar o novo. Pensa a confusão de custos de qualquer empresa, de qualquer análise de uma empresa. Pensa uma empresa que tem 30 mil produtos, ele vai ter que analisar um a um qual será o seu produto. A prestadora de serviço, ele vai botar a alíquota, vai tirar o imposto que ele tem, vai botar a alíquota e vai calcular o produto dele. Pensa o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Isso estou falando de uma forma bem superficial, porque se vai a fundo é bem pior. Nós temos as características desse imposto, que é não cumulatividade. Hoje, o PIS e COFINS, quando é lucro real, você sabe que tem a cumulatividade. O que paga anterior, eu posso me creditar. Aqui é não cumulatividade, mas eu posso também me creditar daquele imposto que eu paguei na compra anterior. Resumindo, eu vou pagar apenas sobre o meu resultado efetivo, o meu lucro que eu vou botar dentro da minha mercadoria. Esse é o imposto básico que eu vou pagar. Impacto nas empresas. Aqui nós temos o doído, o problema que nós vamos ter. Porque, além de um controle de rigoroso de sonegação, aí tu vai me dizer, não, mas Adilson, eu vou arrumar o jeitinho brasileiro, que todo jeitinho brasileiro existe. Todo produto que você comprar terá que ser com nota para você ter o crédito. Eu vou ter que analisar o meu cliente para saber se ele está em dia com seu imposto, para mim poder ter esse crédito. Eu vou ter que pagar o imposto de uma forma que me dê segurança desse imposto, para que eu tenha esse crédito. Senão eu vou acabar perdendo isso. E se eu fizer sem nota, sendo bem objetivo, eu terei uma fiscalização tão rigorosa sobre a forma que eu vou receber esse dinheiro que eu não vou conseguir vender sem nota. Porque hoje ou é dinheiro, não existe outra forma de sonegar. Pense eu fazer uma contabilidade de um cliente que é de Manaus. Como é que eu vou receber todos os meses aqueles honorários? Se eu for fazer de um cliente que é aqui de Porto Alegre, eu vou ter que ir até Porto Alegre receber esses honorários.
Eu estou falando no meu nome para não envolver o nome de ninguém de vocês, mas pense no dia a dia de vocês. Como é que nós vamos conseguir receber algo que eu não tenho documento? Vou fazer um Pix, você sabe a confusão do Pix. Aliás, hoje à noite o governo tirou aquele decreto do PIS, do Pix. Ele voltou atrás, voltou como estava antes. Só que o que eu tenho para dizer para vocês, abrindo um parênteses na nossa palestra, esse Pix, essa movimentação bancária, ela está desde 2016 sendo controlada nos nossos CPFs, em todos os bancos que a gente movimenta. Não mudou nada, continua igual. A Receita continua fiscalizando os nossos Pix. Fechando parênteses, dando sequência na palestra. Período de transição, nós teremos duas formas de tributar durante 7 anos, nós vamos ter que pensar nisso. A atual, que continua até 2033, e a nova, que vai ser implantada a partir do ano que vem. Pensa o tamanho, a complexibilidade que nós vamos ter para conseguir implantar isso nos nossos negócios como um todo. Porque hoje, qualquer deslize que eu tiver, qualquer deslize que vocês tiverem, vai acarretar mais imposto e tu nem vai perceber. Esse é um problema. Continuando. Possível aumento Possível aumento da carga tributária. Possível não, estou afirmando, vai aumentar a carga tributária no primeiro momento, porque essas alíquotas que estão falando, elas são, não é que elas sejam exorbitantes. O problema está na nossa forma de fazer no dia a dia que nós vamos ter que mudar. Hoje, a gente consegue fazer algumas coisas dos nossos negócios de uma forma talvez não tão ilícita, mas é uma evasão fiscal. Amanhã não tem como fazer isso, não vai ter formas legais de fazer isso, porque a fiscalização vai estar me fiscalizando permanentemente. E o detalhe, quem vai me fiscalizar será os meus clientes. Os fornecedores de vocês serão vocês que vão ter que fiscalizar para saber se ele está pagando o imposto ou não. Porque se ele não pagar o imposto, você não terá direito a crédito. Então você vai ter que cuidar do seu fornecedor. E isso impacta diretamente no nosso fluxo de caixa. Isso é um problema, porque a gente sabe que tem empresários que ele se autofinancia com o atraso dos impostos. Amanhã não tem como fazer isso, eu vou explicar o porquê que não tem. E aí vocês vão entender o problema que nós temos pela frente. Falando do IBS, que é o Imposto Estadual, o ICM ele vai ser extinto em 2033, mas até lá nós vamos trabalhar com os dois, a modalidade atual e a modalidade nova. O ISS, como eu falei antes, cada município poderá ter a sua alíquota. E eu, na hora de vender, eu vou ter que saber qual é o município, qual é a alíquota daquele município para conseguir fazer a nota. Aí eu vou ter que ter um sistema robusto para entender essa tributação e conseguir fazer a cobrança daquele trabalho naquele município. Porque eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil, mas eu preciso saber, o meu cliente está lá em Manaus, o imposto é lá, não é aqui. Sou eu que pago, sim, mas é com a alíquota de Manaus. O ICM é com a alíquota de Manaus, do estado do Amazonas. Isso é o que vocês têm que começar a entender dentro dos seus negócios como um todo. Continuando. Harmonizar e unificar a tributação para o consumo de ambiente estadual e municipal, tornando eficiente. Aí diz fiscal, tá? Mas é tornando eficiente a fiscalização. O governo ele simplesmente não vai nos fiscalizar. Nós vamos ter que se autofiscalizar entre nós mesmos para ter certeza se eu vou ter o crédito ou não. Então, imagina o tamanho da confusão que vai ser na nossa vida, no dia a dia, para que a gente consiga manter o nosso negócio funcionando de forma saudável, financeiramente falando. Porque se eu não cuidar disso, quem vai ter que pagar sou eu, empresário, não eu como contador, mas eu, empresário, vou ter que pagar porque eu fui displicente com o cuidado do meu fornecedor. Ele não pagou imposto, então eu vou ter que pagar até ele conseguir pagar e assim ter o meu crédito. Então, vocês imaginam o tamanho da confusão que será?
Vamos continuar. Aqui eu falei antes, nós vamos ter alíquotas variáveis, cada estado pode ter a sua, cada município, são 5.570 municípios, poderá ter a sua. Então, nós vamos ter uma alíquota de IVA dual? Não, nós vamos ter muitas alíquotas de imposto IVA dual, porque o federal é uma só, mas cada estado terá a sua, cada município terá a sua. E isso me traz um grave e grande problema. Como que eu vou ter um sistema robusto, conseguir fazer de uma forma correta? É uma coisa que precisamos ter em mente. Como que nós temos que fazer isso para evitar um problema para nós no futuro? Continuando, ampla base de cálculo. Incide sobre a venda de bens e prestação de serviço. Eu vou cobrar os meus honorários sem o valor do imposto. Na hora de fazer a cobrança, eu vou adicionar o meu imposto para que você tenha o devido crédito. Se eu não cuidar disso, vocês não têm o crédito. E aí eu vou ter problema com os meus clientes, porque eu não vou ter o crédito também. Não cumulatividade, assim como o CBS permite o crédito de imposto pago na etapa anterior da cadeia. Eu vou me creditar, paga sobre o meu resultado e esse imposto passa para o próximo, e assim vai sucessivamente até chegar no consumidor final. Continuando. Impacto nas empresas. Hoje, tu sabe que o brasileiro trabalha 2.582 horas no mês, qualquer empresa trabalha disso, é um estudo que foi feito em nível nacional, que a gente trabalha quase 2.600 horas para prestar conta para o governo, do tamanho complexibilidade que existe hoje na tributação. Quando a gente fala de uma empresa simples, vocês, empresários, recebem apenas uma guia para pagar. Mas para nós fazermos aquela guia, nós temos que informar absolutamente todas as suas notas e o sistema vai calcular se é serviços é uma alíquota, se é para o estado é outra, se é para outro estado é outra. Tudo isso acaba mudando para que você receba apenas uma guia para pagar o imposto de renda, a contribuição social, ela vai ser feita depois e vai impactar muito nesse negócio, porque as empresas elas precisarão ter um estudo tributário, uma análise financeira para saber se ela vai conseguir passar de uma forma saudável o que vai acontecer nos próximos 7 anos. Se ela literalmente não cuidar direito, pode ter um problema financeiro muito grave. A guerra, aquela guerra fiscal que existe, ela vai continuar existindo, mas de uma forma pequena, não vai ser aquela coisa gritante. Por exemplo, se a gente faz importação através de Santa Catarina, é 4%, mas quando a gente manda para outros estados, acaba tendo que pagar aquele imposto, se creditar aqui, acaba criando algumas confusões na cabeça do empresário. Amanhã não, vai ficar tudo parecido, todos os estados. Pequenas variações, sim. Alíquotas diferentes, sim, mas no final acaba ficando muito parecido os custos dos produtos dentro da nosso esquema, nosso tributário. Simplificação e transparência. O governo diz que simplificou. A gente até acredita que simplificou, mas lá em 2033, que até chegar lá, eu não sei se a maioria das empresas poderá estar saudáveis até lá, porque a mudança é tão drástica, a gente tem que mudar quase 50 anos de tributação nas nossas cabeças e passar a ter uma nova tributação nos próximos 7 anos. Vai ter que ter um estudo absurdo nos nossos negócios, cada negócio vai ter que ser absurdamente trabalhado para que entenda se isso vai ser vantajoso ou não, ou daqui a pouco tem que reestruturar a sua empresa para conseguir fazer o melhor pelo seu negócio. Continuando, o que que nós vamos ter que fazer? Implantar o CBS e o IBS. Nós vamos ter que adaptar os nossos sistemas. Sistema atual que só emite uma nota, uma coisa simples, eles vão ter que se equalizar no mercado, porque poderá ser extinto.
esses pequenos empresários que trabalham com aquela nota simplificada. Vai ter que ter um sistema que controla isso. Porque ninguém, humanamente, é impossível tu conseguir fazer o cálculo de venda a venda, estado a estado, município a município, para conseguir saber qual o imposto que eu vou pagar. O sistema contábil, por exemplo, ele vai ter que trabalhar com um fidedigno absurdo com o cliente. Nós vamos ter que trabalhar muito mais para conseguir entregar duas guias para vocês, que é o imposto que vocês pagam hoje e o novo imposto que vocês vão pagar, para evitar que vocês acabem pagando mais imposto no final das contas. Continuando, estratégia de precificação, nós já temos que começar a estudar a estratégia desde já, porque se nós chegarmos no ano 2026 e for tentar fazer lá, já será tarde nos nossos negócios, porque isso impacta em muita mudança, muita estruturação dentro do nosso próprio negócio. Isso é importante vocês entenderem, porque a nossa preocupação é levar até vocês o tamanho desse elefante branco que nós vamos ter que domar, pintar ele da cor certa para conseguir domá-lo. E não vai ser tão fácil assim. Se não tiver pessoas qualificadas trabalhando com você, os empresários, infelizmente, esse empresário poderá ter sérios problemas financeiros no ano que vem. Já no ano que vem, nós estamos falando apenas 1%. Manutenção de custos, mudança no sistema de custos da empresa. Por que tem que mudar? Pensa, durante 7 anos, nós vamos ter que trabalhar as duas alíquotas, a atual que tem hoje, do jeito que está, e a nova alíquota, do jeito que vai ficar. Como que vai mudar isso de uma forma fácil para todo mundo? Meramente impossível. O fato que eu falei antes em questão dos fornecedores, nós vamos ter que estudar os fornecedores, vocês vão entender o porquê que eu tenho um pequeno gráfico onde eu montei uma estrutura de venda de produto. Aí vocês vão entender o tamanho do problema que a gente tem. Aí vocês vão realmente entender. Vamos continuando. Acompanhar a legalização, forma legal, a necessidade de estar sempre atualizado. Hoje o contador que ele, eu vou ler amanhã. Gente, amanhã já é muito tarde, não vai mais dar tempo de ler, porque amanhã já tem novas leis saindo. Já tem mudanças que está saindo que a gente nem viu ainda, e já tem leis que está valendo. O que eu preciso que você entenda e captem é que hoje nós temos que ter a informação muito precisa, muito rápida e fidedigna com a realidade, porque um erro impacta no financeiro daquela empresa, e esse erro ninguém mais acerta, não tem mais como pagar. Já está errado, tem que fazer assim. Captação de equipe, nós vamos ter que treinar a equipe, a capacitação deles vai ter que ser muito fervorosa para que ele entenda a mudança. Porque não adianta falar para o empresário, aquele que tu fala do empresário, ele sabe vender o produto dele, produzir e vender, ele não entende de tributação, mas ele vai ter que entender porque impacta no negócio dele. Mas a equipe dele vai ter que entender muito mais que ele, porque um erro de um comprador, uma pessoa que compra do meu negócio, sou eu que vou ter que pagar. Eu, dono da empresa, aquele erro. E quanto custa isso no final do ano? Pensa no ano inteiro. A maioria dos empresários eles pensam apenas um mês. Nunca pense um mês, pense um ano, porque é no ano que vocês têm que ver qual o tamanho do problema. Se tu nota lá no final do ano que tu pagou um imposto errado e tu viu que saiu da teu caixa R$ 100.000 a mais, ninguém mais paga aqueles 100 mil. E o cálculo foi feito errado, está pronto assim, não tem mais o que fazer. Por isso que tem que ter alguém que cuide dos empresários e ajuste esse problema. Chegamos num ponto ruim para a gente, que é o imposto do pecado. O IPI será extinto, mas vai ser criado o imposto do pecado. Qual que é esse imposto do pecado? Aliás, por que desse nome imposto do pecado? Porque hoje a pessoa que bebe uma bebida alcoólica, isso infelizmente o vinho está incluído, porque tem graduação alcoólica lá dentro, vai pagar um imposto adicional do imposto do pecado. Ainda não sabemos se vai ter redução, porque está sendo tentado negociar para ter uma redução desses impostos, porque senão vai ser um valor elevado para pagar. Eu não sei o valor que vai ser desse imposto do pecado, tá? Só vou explicar o que vai ser aqui.
refere a uma tributação adicional, simplesmente para cuidar da saúde e do meio ambiente. Mas quais são os produtos que estão ali dentro desse imposto do pecado? Ele tem o único objetivo de proteger a nação. Porque se tu toma uma cachaça, por exemplo, você pode ter uma cirrose e isso vai impactar lá na saúde. Então, o governo já quer cobrar com antecedência para que ele tenha dinheiro e ele possa cuidar da saúde daquela pessoa quando for necessário. Além disso, nós temos o simples, ele vai pagar o imposto do pecado também. Além da alíquota normal, ele vai pagar o imposto do pecado. Porque se ele tiver produto de venda que está incluído no pacote do imposto do pecado, ele vai ter que pagar também. Aí você já começa a perceber que as mudanças serão drásticas nas nossas vidas nos próximos anos. Os produtos afetados, quais são? Bebidas alcoólicas, conforme graduação alcoólica. Por que graduação alcoólica? Se eu tenho lá uma vodka, por exemplo, que lá dentro é 40 ou 50, depende da vodka, mais imposto do pecado eu vou pagar, mais caro eu vou pagar. Aí tem a cerveja, tem o vinho, tem o espumante, o vermute, a cidra, destilados, licores. Todos esses vão pagar imposto a mais, que é o imposto do pecado. Além do IVA, vamos falar em 28,5, que é o que está falando, a gente não sabe a verdade quanto vai sair, porque só amanhã o governo vai promulgar a lei. Aí nós vamos ter certeza qual serão as alíquotas que serão implementadas. Além deste, vai ter o imposto do pecado. Bebidas açucaradas. O refrigerante, a água aromatizada, as sodas, a tônica também terá o imposto do pecado. Veículos poluentes. Tem o veículo de passeio, tem as SUVs, a caminhonete, os veículos híbridos, está na lei, veículos híbridos. Veículos elétricos, está na lei, eu não entendi por que tem o problema ali, mas está na lei. E caminhões, todos esses estão no imposto do pecado. Vamos pagar o IVA? Sim, mais o pecado. Além disso, nós temos os cigarros. Isso não vamos falar muito, porque eu não gosto de fumar também. Então, vamos passar batido. Famoso crédito. O CBS e o IBS adotam o princípio da não cumulatividade, permitindo que os alimentos e impostos anteriores eu possa ter o crédito. O que ocorre com relação a isso? Tudo que nós comprarmos dentro do nosso negócio, eu estou falando absolutamente tudo. Qualquer coisa que eu comprar para o meu negócio. Salvo, vou falar, a maioria dos empresários fica bravo, mas tudo bem. Se eu comprar cesta básica para o meu funcionário que eu vou dar lá no mês de dezembro, não vai gerar crédito, vai gerar só despesa contábil. Se eu pagar uma janta para o meu cliente, eu não vou gerar crédito. Se eu for jantar fora e querer cobrar da minha empresa, não vai gerar crédito. Vocês percebem que o governo dá oportunidade, mas ele tira algumas outras coisas para a gente. Mas se eu tiver o contador, tiver o enólogo, eu trabalho na minha cantina, ele vai me dar nota, ele é prestador de serviço, eu vou ter direito a crédito. O que eu estou dizendo é o paradigma de quebrar nossas cabeças hoje, tá? Porque hoje, quando eu tenho crédito, eu estou falando apenas do PIS e COFINS, quando é lucro real, o ICM e o IPI. Só isso daqui nós estamos falando. Amanhã não, nós temos direito a todos os produtos que a gente vai comprar. Prestação de serviço, aluguel, tudo que envolve o nosso negócio vai dar direito a crédito. Isso é uma situação que a gente vai ter que avaliar. Por quê? Já vão entender. Por quê? As aquisições devem estar, por exemplo, se nós temos um produto na nossa mercadoria, mas não está ligado com a nossa venda. Eu vou comprar e não está ligado diretamente com a nossa venda. Provavelmente esse produto não vai te gerar crédito, porque ele não está ligado diretamente com a venda do meu produto. Aí começa a criar aqueles famosos, tu pode sim, mas com essa vírgula aqui que não dá. Tu pode isso, mas com essa vírgula que não dá.
Aí começa a criar as dificuldades do tributário, porque cada empresa vai ter que estudar o seu problema ligado diretamente. Chegamos num ponto aqui que vai impactar em vocês agora, diretamente. Quando eu falo vocês, eu estou falando 100% do Brasil. Envolve as pessoas físicas, também envolve as pessoas do lucro real, do presumido, do simples, todos eles. O que significa essa pequena palavra, sprint payment? Pagamento repartido. Por exemplo, vou usar o Contade. O Contade aqui, ele entrou no sistema do governo, ele vai ser obrigado a entrar. Aí eu optei pelo sistema de sprint payment. Quando o meu cliente pagar, ele vai pagar o boleto do Contade e neste momento o sistema vai dividir o dinheiro. Vai vir os meus 71,5%. Eu estou arredondando o IVA dual aqui em 28,5%, que não sabemos, tá? Exatamente qual será. Então, os 28,5 já vai ser dividido para o governo federal, estadual e municipal. E os outros já vai cair na conta do contábil 71,5% dos honorários que eu vou cobrar. Por que tem que optar pelo esse sistema Split Payment? Porque eu tenho convicção que o meu imposto está pago. Porque eu posso cobrar os honorários e não pagar o imposto. Tu não vai ter direito a crédito, porque eu não paguei o meu imposto. Aí tu vai ter que cuidar com o teu fornecedor. Se tu tiver um fornecedor que ele está meio com dificuldade financeira, ele vai estar com alguns problemas, você vai ter que avaliar se ele pode ficar perto do seu negócio, porque ele pode impactar diretamente no seu custo. Porque se eu não paguei o imposto, você vai ter problema. Aí tu vai ter que negociar com o fornecedor, vai dizer para ele o seguinte: olha, tudo bem, eu trabalho com você, só se você estiver dentro do sistema do governo, que é esse sistema Sprint Payment, que é a forma de vocês pagarem com segurança do crédito que vocês vão ter, senão não vai dar. Porém, o governo vai controlar o nosso imposto. Ele vai reter os meus 28,5 e ele também vai ter os créditos, que ainda não sabemos exatamente como vai ser esses créditos para abater dos 28,5 que eu vou pagar na minha venda. Vai ser através de um tipo um banco, não é bem um banco, mas é tipo um conta corrente que eu vou ter com a Receita Federal. Tudo que eu compro vai ter lá, vai estar lá, e tudo que eu vendo vai estar lá. No final vai dar ou mais imposto ou crédito de imposto para o mês seguinte. Pensa a confusão que vai ser. Dentro de cada uma das nossas empresas, teremos esta dificuldade, este problema que a gente vai ter. O que ocorre com essa situação do Sprint Payment? A mudança de paradigma. Antigamente, o empresário cobrava lá R$ 10.000, ele não pagava o imposto, se autofinanciava, ele fazia com que a empresa dele movimentava. Tudo certo. Eu vou usar o meu nome para vocês entenderem de uma forma bem prática, tá? O Adilson pode cobrar R$ 10.000 de honorários de um cliente e eu não estou nesse sistema Sprint Payment. O cliente vai me pagar 10 mil, naquele mês eu não vou pagar o imposto, porque eu estou falando figurativo, gente, que entenda claro, tá? Eu estou com um problema financeiro, aí vai lá e não paga o imposto, eu vou usar esse imposto para pagar o funcionário. Porque a minha paga o funcionário primeiro antes de pagar o imposto, correto? Perfeito. O meu cliente não vai ter o direito ao crédito dele. No mês seguinte, ele vai me cortar do negócio dele, porque eu não vou dar crédito para ele. Ou tu entra no sistema do governo para me pagar e ter convicção que você está pagando o imposto, ou senão tu está fora. Agora pensa nos fornecedores de vocês como um todo. Todos eles você vai ter que. Qual é a tributação? Ivandro, qual é a tua tributação? Desculpa eu usar o teu nome, Ivandro, é só um exemplo, tá? Ivandro, qual é a tua tributação? Tu está no simples, está no presumido, está no real, qual é? Tu vai ter que me informar. Se tu está no real, tu está no sprint payment? Ah, tô. Então eu vou trabalhar contigo, Evandro. Senão, eu vou pensar se eu vou trabalhar contigo.
Estou lá no presumido, a mesma pergunta. Estou lá no simples. Aí o simples vou fazer outra pergunta. Você vai optar pelo IVA dual? Ah, não vou porque senão dá muito o meu imposto. Então, Ivandro, desculpa, não vou te contratar porque tu não me dá crédito. Simples assim. Vamos continuar. Evandro, peço perdão usar o teu nome, tá? Temos um exemplo aqui que eu calculei para vocês entenderem. Esse exemplo é tudo fictício, eu inventei agora à noite para que consiga mostrar para vocês o tamanho do problema que vocês vão ter pela frente. Eu vou vender aqui o vinho, tá? Tá incluído, nós estamos lá no ano 2033, quando finalizou a integração, tá tudo certo agora, tá tudo implantado, tá? Eu tenho aqui o vinho, eu vou vender. Em primeiro lugar, minha empresa é real, eu estou dentro do Sprint Payment e eu pago o imposto em dia. Isso sou eu que estou vendendo para vocês, perfeito? Eu tenho aqui 82.500 do meu produto, sem nenhum imposto, somente com imposto de renda e contribuição social, até eles mudarem, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que cobrar o imposto dual, 28,5%, tá? Esse é o valor que vocês iriam me pagar, 106.012,50. Isso aqui é tudo fictício, não tem nada verdadeiro, fique claro, tá? Eu posso comprar rótulo de uma empresa presumida e de uma empresa real. Posso ou não posso? Posso, é uma decisão minha. Eu tenho que perguntar para ele qual a tributação dele, eu tenho que perguntar se ele está dentro do Sprint Payment e eu tenho que saber se ele está com o imposto em dia, para mim poder pagar e mais o imposto dual. Porque esse aqui é crédito meu, para reduzir aqui em cima. Vamos lá para o vinho. Eu comprei o vinho, é do presumido, Sprint Payment, está com imposto em dia, paguei o vinho, tenho isso aqui de crédito. Eu, em vez de 38, eu vou pagar 49.645. Perfeito? Eu vou comprar garrafa de uma empresa do Simples. Tomem cuidado com os amarelos, para que vocês entendam o tamanho do problema. Eu vou comprar aqui garrafas de uma empresa do Simples. Primeira pergunta: tu está dentro do Sprint Payment? Não estou. Eu não fiz a opção. Eu não quero. Tá. Tu paga imposto em dia? Não paga. Se ele não está aqui na situação, ele não paga o imposto em dia. Então, ele não vai me gerar crédito de 28,5. Ele vai me gerar crédito do imposto que ele paga dentro do Simples, PIS, COFINS, ICM, IPI e o ISS, se ele assim pagar. É uma alíquota conforme o faturamento dele. Nós, contadores que estamos aqui dentro, sabemos do que eu estou falando. Por exemplo, o contado paga lá 15% de imposto. Dentro dessa alíquota de 15%, que são todos os impostos que eu pago, eu tenho lá o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, o INSS, o ISS, porque o ICM é um não tributo, porque são serviços. Tem uma alíquota lá desses impostos. Aí eu vou ter que ver se, primeiro, o Adilson pagou o imposto? Sim. Então eu tenho direito a crédito do imposto que ele pagou dentro do Simples. Se eu sou simples, mas eu não quero entrar no IVA. O outro de baixo aqui, eu tenho aqui as garrafas. Ó. Eu sou do simples, mas eu fiz a opção do IVA, estou dentro do Sprint Payment e estou com os impostos em dia. Então, eu tenho direito a crédito. Olha o que acontece aqui em cima. Eu tenho 3.000 de garrafa, não tenho crédito. E se eu tenho, o valor é bem pequenininho. Mas como eu não paguei, não tenho direito a crédito. Eu estou falando do fornecedor que não pagou, tá? As garrafas, eu paguei tudo, tenho direito a crédito. Esses 855 estão lá na minha conta poupança do governo para descontar lá na hora de pagar o meu imposto. As rolhas, é a empresa lucro real, a pessoa pagou, tem o meu crédito. Produtos enológicos, olha o que acontece aqui. Ó. Eu sou do presumido, eu não fiz a opção pelo Sprint Payment e eu não pago imposto em dia. Eu gastei 4.500, mas eu não vou ter direito a crédito porque ele não tem o imposto em dia. Então, eu não posso me creditar. Olha o tamanho do problema. Essa pessoa aqui, ó, que é de produtos onológicos, ele está devendo imposto, ele vai ter que parcelar esse imposto. Se ele parcelar o imposto, eu vou poder recuperar o imposto conforme o pagamento dele.
Pensa esse fornecedor parcelar em 60 meses o imposto dele. E eu tenho direito a crédito em 60 meses se ele pagar. Senão, eu não tenho direito ao crédito daquela venda que eu já vendi com o produto dele lá dentro, que eu esperava ter esse crédito e na hora de fazer não tinha. Pensa a confusão que vai ser. Vamos continuar aqui. Ó. Serviço em geral, simples. Eu estou no Split Payment, estou com o imposto em dia, tenho aqui, eu tenho crédito. Olha de baixo aqui, ele está no IVA, ele não estou pelo Sprint Payment, eu não vou ter direito a crédito, porque eu não sei se ele pagou. Eu vou ter que avaliar fornecedor a fornecedor para ter certeza se eu tenho crédito ou não. Nessa situação aqui, eu vou ter esse valor, tenho 14 mil de crédito, eu vou pagar 9.350. Mas eu poderia pagar muito menos, porque essas pessoas, se tivessem pago todos os impostos em dia, eu poderia ter pago muito menos de imposto. O imposto desse produto onológico, que eu teria direito a crédito, mas porque ele não pagou, eu não tenho direito, eu vou ter que bancar. Note que aqui eu tenho o preço dele, ó, 3 mil, mas eu vou pagar para ele 3.865. Aqui debaixo eu tenho 3 mil, tenho direito a crédito, opa, tenho direito a crédito porque eu paguei através do sistema do governo. A pergunta que eu estou fazendo para vocês chegarem a entender o problema, vocês vão ser o meu fiscal. Vocês vão ser o fiscal do fornecedor. O governo não vai precisar fiscalizar, porque isso só vai ter direito ao teu crédito se eu pagar meu imposto. Se o Ivandro pagar o imposto dele, senão não tenho direito a crédito. Pensa isso no dia a dia da nossa vida. Nós estamos falando de implantar isso no ano que vem. Começa 1%, já está valendo as regras, mesmo sendo 1%, está valendo essas regras. E eu já tenho que calcular os custos dos clientes de uma forma diferente, já incluído esse problema ali no meio. Senão, eu não vou conseguir dar a volta nos meus impostos. Porque se eu fosse colocar todos os impostos que todos deveriam pagar, a minha guia aqui ia diminuir quase R$ 1.000. É só vocês fazerem a conta. Aqui eu tenho 885. Aqui embaixo, porque essa pessoa é 4.500, se nós botarmos 28,5, vai dar mais 700 pila. Nós estamos falando de quase R$ 2.000 perdido, porque eu vou esperar ele pagar para poder ter o meu crédito. Aí o que eu estou querendo dizer para vocês, nós vamos ter que cuidar do fornecedor. Os nossos impostos vão estar 100% em dia, não vai poder atrasar. Porque assim como o meu fornecedor não pagou o imposto, eu não tenho crédito, o meu cliente não vai comprar de mim se eu atrasar o imposto. Chegaram a entender? Tamanho do problema que temos pela frente? E nós estamos falando que é o ano que vem. Agora, pensa nas empresas de vocês, vocês vão ter que fazer novos custos, analisar os fornecedores, verificar o teu fluxo de caixa, preparar financeiramente para esse problema do eventual não pagamento do fornecedor, para que vocês possam ter o crédito, senão, se tu atrasar a guia, o teu cliente não compra de ti. E eu estou falando apenas de 28,5, que é uma exorbitância, o maior imposto do mundo. Além disso, tem essas confusões que eu falei aí no meio, para que vocês realmente entendam o problema que a gente tem na mão. O que o Contades está fazendo, eu estou buscando trazer as informações, estou indo nos profissionais maiores do Brasil para a gente buscar essas informações. Para quê? Para que a gente possa passar para o cliente de uma forma mais fidedigna, mais correta, mais rápida, para que ele se adapte o mais rápido possível. Pelo menos entender, não estou dizendo mudar, mas entender o que vai acontecer e já começar a se preparar. Porque hoje nós estamos falando de que vai mexer na empresa do Simples. Vocês viram que mexe na empresa do Simples? Vocês viram que o lucro presumido, o lucro real mexe? Agora, quantas empresas a gente conhece que tem posto atrasado? Que talvez não consiga se adaptar nesse novo processo do governo?
E que fique muito bem claro, nós não estamos falando do atual governo, faz 20 anos que eles estão estudando isso aí. O problema específico é que o split payment ele vai ser obrigatório para todo mundo. Tu só vai pagar mediante o governo. Não existe outra forma de você pagar. No início vai ter aquelas confusões, eu não quero incluir, eu não vou entrar nisso aí, não vai ter como. Porque o governo vai obrigar as empresas a entrar nesse sistema. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a cuidar. Porque o governo vem criando leis novas para autuar os empresários. Nós temos a FD-Renf, que eu nem quero falar aqui para não deixar vocês mais assustados ainda. Um pagamento indevido sem nota, vocês têm 35% de multa para pagar. Isso é FD-Renf. E como é que ele descobre? Através da movimentação bancária. Então, dentro de vocês, vocês têm que perceber o tamanho do problema que a gente tem e isso tem que ser estudado logo. Não adianta, vou esperar para 2026, que isso aí não vai dar nada. O governo vai mudar. Amanhã vai ser publicado, assinado e publicado. Está valendo. Não adianta dizer que não vai. Está valendo. E o governo não vai voltar atrás disso aí, porque está sendo implantado na situação. As coisas estão andando, está acontecendo, e a gente tem que ter na nossa mente que o contador vai ter que estar muito próximo do seu cliente. O cliente vai ter que estar muito próximo do seu contador para entender a confusão que vai mexer no financeiro dele, no seu tributário. Não é só calcular uma guia e mandar para o cliente pagar. Contador que pensa assim, infelizmente, ele está fadado a fechar o seu negócio. Esses contadores têm que estar próximo do seu cliente. O problema disso é, até me mandaram uma mensagem, eu vou até ler, se chegar a cogitar que o Sprint PM atingisse apenas os devedores contumaz, contudo pelo texto final, me parece que não seria facultativa. Ele tem razão, não é facultativa. Mas os empresários, os brasileiros, a gente sabe como é que eles vão querer fazer. Eles, não quero optar por isso aí, eu não vou entrar no tema. Não é bem assim, gente. Não funciona dessa forma. Me lembraram aqui, a minha equipe me lembrou aqui de um pequeno detalhe. O produtor tem vida nesse negócio. Ele vai ser taxado em alguns impostos, vai mexer na cesta básica, ele também vai ter que pagar alguns impostos. Ele está isento na ponta, mas na hora que chegar lá ele vai acabar pagando. O que ocorre de fato com esses negócios? As mudanças elas são gigantescas. O empresário que não se preparar, se não se organizar, não pensar no seu negócio, ele estará com sérios problemas financeiros. E eu não estou nem sequer pensando em assustar vocês. Não. Estou dizendo o que vai acontecer. Não é uma tentativa, é o que vai acontecer. O empresário que não se organizar, que não estiver de acordo com o que tem que ser, não vai conseguir sobreviver. E não adianta jogar a culpa em ninguém, porque vocês têm que parar e olhar o seu negócio hoje e fazer o melhor possível para tentar chegar ao melhor lá na ponta. Isso é que vocês têm que entender. E é isso que eu estou tentando passar. Tanto é que já tem uma nova palestra que a gente vai fazer, tá? Que é a reforma tributária dentro do Simples. No dia 5 de fevereiro, eu vou falar 100% simples. As pessoas que estão no grupo, a gente vai mandar lá, a gente vai fazer o convite, porque hoje o Simples impacta 80% das empresas do Brasil, de 75% a 80%. E essas pessoas, eles, digamos assim, eles até entendem da forma tributária aquela guia que vem, ficam meio chateados, mas tem que pagar, mas eles não sabem o que que tem lá dentro. Eles não têm que entender o que tem lá dentro, para saber como vão fazer o seu negócio. Porque, infelizmente, estaremos obrigados a pagar mais imposto. Não tem como ser diferente. Então, dentro do Simples, nós temos as mudanças indiretas, que eles nem sequer perceberam o que vai acontecer. Nós temos o mecanismo de crédito no Simples, vai ter o mecanismo de crédito. Nós temos o sistema híbrido, que é 7 anos pagando de duas formas. Nós temos os impactos financeiros.
que é o empresário ele vai ser obrigado a pagar imposto. Aí vamos no banco pegar dinheiro emprestado para pagar imposto, porque senão eu não consigo vender, porque o meu cliente não compra de mim se eu tiver com o imposto atrasado. E eu vou no banco buscar. Pagando lá um jurinho barato, né? Em torno de 2,5%, 3%, né? Quebrou, não tem mais volta. Não consegue mais dar volta. Porque hoje pagar 3, 4% já não é saudável uma empresa do Simples hoje, porque a gente tem que fazer um monte de coisinhas a mais para conseguir sobreviver. E amanhã não dá. Vocês viram a história do Pix aí, o governo resolveu fiscalizar, graças a Deus, hoje mesmo ele já publicou e tirou fora. Mas vou dizer para vocês, isso é engana bobo, porque já está valendo isso desde 2016. Então não vai mudar nada, só continua. Ele só te disse, ó, agora não tenho mais, mas continua valendo o antigo. Então não vai mudar nada. Se não tiver um planejamento tributário nas empresas do Simples, nós estaremos com problema. Eles vão acabar pagando mais imposto. E sabe que imposto paga mais, nunca mais volta para o nosso fluxo de caixa. Nunca mais. E muitas vezes nós vamos ter que buscar no mercado aquele dinheiro que nós não temos para conseguir pagar o imposto, se manter em dia, assim conseguir vender para os nossos clientes, senão eles não compram da gente. Simulação de cálculo é o que nós vamos fazer na próxima palestra. Nós vamos fazer uma simulação do ano. O que que vai impactar no ano 26? O que que vai impactar no ano 27? A empresa do Simples, comércio, indústria e prestadora de serviços. Faremos os três cálculos para que vocês entendam um custo. Claro que será um custo hipotético, é apenas para entender a forma de cálculo. Eu cheguei no final dessa palestra de hoje, então não sei se atendi vocês aí, não sei se vocês entenderam o tamanho do problema que temos, talvez eu tenha assustado muito vocês, mas, gente, eu estou falando com toda a sinceridade, tá? Vamos se preparar, vamos se organizar, vamos entender o que vai mexer no nosso negócio. Vamos buscar profissionais que possam nos auxiliar de uma forma direta e objetiva, que vai impactar no meu negócio. Não é no do vizinho, não interessa o vizinho. O que interessa é o meu negócio, porque eu posso estar saudável, o vizinho pode estar com problema, vai fazer um monte de vai criar problema para todo mundo. Eu fui para que vocês possam falar. Se eu tenho que descobrir, Luiz, eu preciso que tu me diga onde é que posso liberar aqui. Luiz, se tu puder vir aqui na minha sala, se não te importaria, para me Oi, auxiliar aqui já bem. liberei para todo mundo, então quem quiser fazer pergunta, é só desbloquear o microfone e podem fazer pergunta agora. Qualquer pergunta, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, eu vou tentar ver se eu consigo ajudar vocês. Tem. Deixa eu ver quem que pediu aqui a palavra. Guilherme, tu pediu a palavra? Só ativem então o microfone no Teams de vocês ali, no dispositivo de vocês, vocês podem falar. Tá liberado agora. Mari, boa noite. Boa noite. Professor, o senhor falou do PIS e do COFINS, Imposto de Renda e CSL. Hoje está em alta a equiparação hospitalar. No que isso pode influenciar? É a minha Na pergunta. verdade, aqui, equiparação hospitalar, aí, bom, eu esqueci até de colocar, vou informar para você, tem muita mudança na tributação das empresas. Às vezes, a equiparação hospitalar ela pode ser vantajosa por mais um ano, 2 anos. Depois não vai mais ser vantajoso. Porque tem empresas, por exemplo, eu tenho aqui uma categoria que eu vou falar para vocês. Vai ter uma redução na alíquota. 28,5, o governo criou um redutor para pagar o menos imposto, porque o governo sabe que essas atividades não têm crédito. Vou falar quais são, é 30% a redução da alíquota de 28,5. Esse 28,5%, gente, é porque eu ainda não sei exato, vai ser publicado amanhã, tá? Por exemplo, eu tenho administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiro e agrônomo, estatísticos, médicos, veterinários e zootecnistas e museólogos, químicos, profissionais de relação públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. Esses terão a redução de 30% na alíquota de 28,5%. Se vocês fizerem a conta aí, eu estou sem calculador aqui, mas vocês vão ter
uma ideia que vão pagar em torno de 19%. Hoje, a maioria dessas empresas pagam em torno de 14%, porque a maioria está dentro do presumido, eles pagam 14,33%. Resumindo, 5% a mais de imposto. E eu não estou falando ainda da contribuição social e do imposto de renda. Au. Mais. Vai ser a mais. Tem outros tributos aqui, tem outros que eu não vou ficar lendo, nós estamos aqui com uma pá. A folha é bem pequena, tá? Nós temos aqui uma relação de dá 95 páginas de empresas que têm reduções nas alíquotas. Tem umas que têm 60, outras têm 30, outros 40, depende da atividade. Tá bom? Estou Boa aberto noite. a perguntas, pessoal. Boa noite, Adilson. É o Guilherme. Vai, Guilherme. Deixa eu ver se eu entendi uma questão, assim, uma dúvida. Como eu trabalho somente com serviços, isso vai ser lá para 2028. 28, isso, né? Se eu faço uma venda hoje, um exemplo assim, né, de 10 mil reais, eu vou repassar o custo de 28, que vai dar quase 14 mil reais de os 28,5% que eu calcularia em cima desse serviço. E o cliente pagando esses 14 mil, vou arredondar aqui, tá? Vai esses 28,5 vai para o governo e eu receberia os 10 mil, optando pelo split payment ali. E Na aí, verdade, não é split payment, tá? Só abrindo um parênteses aí contigo, é o IVA dual que vai ter que optar. Porque nós estamos falando que dentro da tua tributação, você, se eu não me engano, tu é informática, tu trabalha com informática, né? Tu tem o PIS e COFINS, tu está pagando dentro do teu imposto. Então, tu vai estar dentro do dual CBS a partir do ano que vem. tá, mas aí, como eu não tenho eu não tenho todo o meu custo em cima de serviço, é de mão de obra, eu não tenho compra de produtos. Claro, só de repente vai ser o quê? Material de uso de expediente. Então não teria quase nada de crédito. Exato. Tua alíquota vai aumentar. Foi isso que eu falei antes. Sim. Porque Tá. nós temos que ver se tu está enquadrado nas reduções, ver a tua atividade, ver se tu está enquadrado nas reduções, para ver qual é a tua redução da alíquota que vai. Claro, nós estamos falando de 2033, tá? Que vai entrar os 28,5, que gradativamente vai entrar um pouco. Aí tu vai me dizer, mas Edson, eu nunca paguei ICM. Tu vai pagar. Está incluído lá na tua alíquota lá. Entendeu? Sim. Tá. Tu sentiu o tamanho do problema que a gente tem pela frente? Só que em vez de tu pagar os teus 14%, que eu não sei qual é que é realmente a tua tributação, tu vai pagar lá 19 ponto pouco. Entendeu? Sim, vai triplicar minha, ou até mais. Vai, Minha. vai. Por isso que estavam falando que serviço, nessa reforma, serviço ia sentir também bastante com o valor. Aí, com certeza vai. Tá. Tem um cliente que fez Obrigado. uma pergunta aqui, eu só estou vendo qual que é para poder responder. Obrigado. Produtos agropecuários, principalmente os que fazem parte da cesta básica, vão perder isenções? Edson, vão perder. Alguns vai ter a isenção, mas ainda não posso te afirmar qual será e qual o redutor que teria, mas vai perder. Mais perguntas? Estou disposto a responder hoje, estou com tempo. Em primeiro lugar, vou fazer uma pergunta bem direta para vocês. Entenderam mais ou menos o tamanho do problema que temos pela frente? Porque se eu for explicar para vocês aqui em detalhes, eu vou ficar 10 horas falando, não vou falar nada, não vai não conseguir explicar tudo. Porque cada casa de vocês terá que ser avaliado. Antes eu falei aqui que se eu não pagar imposto, tu não tem direito a crédito. Se eu tiver com um problema perante a Receita Federal, você nem sequer vai conseguir fazer a nota para mim. Aí começa a ter problema. Nós temos que ver qual será o impacto financeiro em nossos negócios, para conseguir implantar isso de uma forma saudável no meu negócio.
O negócio é de vocês. A nossa empresa, os nossos negócios, todos nós estamos se envolvidos entre nós. Porque eu vou ter que controlar, de novo, Evandro, de novo, peço desculpa por dar o teu nome, ou eu vou ter que cuidar do Evandro. Se ele não pagar imposto, eu estou com problema. Detalhe, Evandro, tu vai me vender o teu produto em 4 vezes. Eu vou receber o meu crédito em 4 vezes. Não é na nota, é no pagamento. Aí eu pergunto para vocês, será que o governo está nos fiscalizando através dos bancos? Respondam o que vocês entenderam. O governo sabe 100% a nossa movimentação bancária. Eu estou falando 100% a nossa movimentação bancária. Porque ele vai controlar se eu paguei o Evandro, se ele me pagou, para poder gerar o crédito lá no Split Payment. Vocês perceberam o tamanho do problema? Isso que vocês têm que começar a entender. Marilise, tu pediu a palavra, pode falar se tu quiser. Só acho que tu está com o microfone travado, tem que liberar o teu microfone. Liberado. Professor, assim, ó, uma empresa, vamos supor um hospital. Eu vou olhar o outro lado agora, quem sabe não seja a hora, mas assim me veio a ideia, me veio a dúvida. Hospital, ele não tem, ele não paga os impostos dele em dia, certo? Eu vou, na declaração do imposto de renda, eu vou poder me creditar desse crédito, vamos supor, desse valor que eu teria para aproveitar na declaração dele? Não, né? Vai. Porque a regra do imposto de renda da pessoa física não é isso que estamos falando hoje. Estamos falando de coisas distintas. Então, se tu pagou lá, tu como pessoa física, tu foi lá, tu fez uma consulta, pagou para o hospital, vale para efeito de Receita Federal. Pelo menos até hoje. Amanhã eu já não sei. Não E tá assim interessa se mesmo, ele tá? pagou os impostos dele Não ou não. interessa. Não interessa. Porque o que Legal. acontece? Nós estamos falando de imposto de renda da pessoa física, foi a tua pergunta. E o que Aham. estamos falando aqui é a tributação de uma pessoa jurídica. Então não interessa. Ok. Obrigada. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Nós estamos com um horário excedido aqui em 11 minutos. Eu tenho tempo, não tem problema nenhum, tá? Mas para mim, às vezes, é melhor responder a pergunta porque levanta a lebre a dificuldade de outro empresário. Falando um pouco do Pix aí, para que vocês tenham uma ideia, tá? O Pix hoje ele sempre foi fiscalizado. Porque quando a gente fala de movimentação de R$ 2.000 no mês, e é movimentação, não é pagamento de 2.000, é movimentação de um mês. Qualquer ser humano no Brasil, qualquer um, é capaz de movimentar mais que R$ 2.000 por mês. O cara ganha R$ 1.500, qual a chance de ele movimentar R$ 2.000 no banco? É muito grande. E a Receita tem as nossas informações. Eles sabem com convicção quanto nós movimentamos no banco. Aí tu vai me dizer, não, mas nunca ninguém me pegou. Sorte tua, sorte nossa, que ninguém nunca te pegou, mas eles têm as informações. Não pegaram porque o sistema talvez não tenha identificado aquele famoso, vamos dar um comando, vamos ver quem é que ganha mais que 10 mil, quem é que movimenta mais que 10 mil no banco. Vai aparecer lá o nome do Adilson, tá? Ele movimenta. Agora vamos lá na empresa do Adilson. Ele tem receita para 10 mil? Tem. Bom, então ele está tranquilo. Mas se eu não tivesse, eu posso ser chamado para dar a explicação. E nesse posso ser chamado, eu tenho 27% para pagar de imposto e está atrasado. Então, cuidem com as informações de vocês, cuidem com a movimentação bancária. Nós nunca demos bola para isso, o brasileiro nunca deu bola para isso. Mas, fatalmente, alguém pode pagar essa conta. Perfeito? Adilson, tá me ouvindo? Manda.
Estou te ouvindo, Com fale. com relação às cooperativas, elas têm alguns benefícios em impostos de resultado. Esse benefício, pela legislação atual, ele continua? Não, vai mudar. Aí entra naquele relatório de 95 páginas que tem ali, pode ser que elas tenham alguns redutores, mas eu não sei o tamanho do redutor porque eu não olhei especificamente cooperativas, tá? Me preocupei mais com empresas de indústria, comércio e serviços, porque era a ideia dessa noite. Mas a minha sugestão é que a gente converse sobre esse assunto, porque isso impacta também na indústria. Quando nós tivemos que conversar sobre o comércio, é uma situação. Quando nós tivemos que falar sobre a indústria, vai ter uma palestra específica sobre indústria, aí nós vamos ter que trazer todos esses pormenores. E acredito que em uma noite não vai nem começar a conversar do assunto. Não vai conversar. Porque é muita coisa que a gente tem que pensar. Muito detalhe, muito cuidado que o empresário vai ter que ter para evitar de ter que pagar mais. E aí nós vamos olhar lá no nosso fluxo de caixa, nosso dinheiro guardado. Será que tem todo esse fluxo de caixa para os erros que podem ocorrer? Talvez não tenha. Todos nós sabemos que as nossas empresas já andam meio tentando viver. É meio tentando mesmo, a gente sabe disso. Brasil é assim. Mas se eles não se organizarem, essas empresas não se organizarem, o problema serão muito, mas muito pior. Pensa, eu não paguei meu imposto, primeira coisa que tu vai fazer, Adilson, eu sinto muito, tu paga lá, tu tá fora, não tem discutir. Aí vamos estar dentro do sprint payment. Eu não estou acostumado a pagar tudo. Eu estou falando aqui figurativo, que fique bem claro. Não estou acostumado a pagar tudo certinho. A gente sempre arruma um jeitinho de fazer algumas coisas. Não dá mais. Porque o governo vai controlar o meu imposto, o meu dinheiro do referente ao meu imposto. É ele que vai cuidar. E se eu não fizer bem feito no meu estudo custo, eu vou pagar e não vou nem perceber que é pior. Mas nós vamos ter, durante esse ano, nós vamos ter muitas palestras, onde a gente vai poder discutir os assuntos dos pormenores, as vírgulas de cada situação, onde a gente possa discutir exatamente o problema do empresário. E não é aqui botar nome de empresa A, B, C, D, não tem nada a ver com isso. É chegar e dizer, a empresa vinícola, qual o problema que tem? Empresa do comércio moveleiro, qual o problema que tem? Empresa do combustível, qual o problema que tem? Para a gente poder esmiuçar e o empresário começar a entender essa confusão, porque amanhã está valendo a lei. Quando eu falo amanhã, é o ano que vem. Mas você sabe quanto tempo leva para passar um ano? Você se lembra do Natal do ano passado? Já terminou até o Natal de agora. Estou falando de 23. Já passou 24, estamos quase em 25. É assim. Não vou falar demais, mas acho que passamos para vocês a preocupação aqui. Nós vamos continuar fazendo esses vídeos aqui para que vocês entendam, tá? Para que vocês realmente se preocupem e nos procurem. O Contagem aqui, ele tem a especialização em cima disso, a gente consegue levar as informações, a gente está buscando os empresários, os maiores contadores de Floridacanha, o Adilson está lá no meio. Para quê? Para que a gente traga as informações lá da fonte de Brasília. Eu conversei com um empresário que trabalhou com a lei, e ele me disse, Adilson, está bem pior do que tu imagina. Nós fizemos palestras juntos, ele me disse, Adilson, é muito pior, os empresários não estão nem sonhando o que está acontecendo, isso vai ser muito doído, fazer essa transição de 7 anos. E nós vamos ter que ajudar muito esses empresários. Então, contem com o Contade, vocês têm o contato, está na tela aí, contem com o Contade, tem o meu número. Eu sempre respondo, quando eu estou com o cliente, eu não respondo, eu sempre vale o cliente que está na minha frente, mas eu sempre respondo, vocês sabem disso. Então, manda informação que eu sempre vou dar um jeito de responder. Aquilo que eu não souber, eu vou buscar onde for, porque isso é bom para mim também, para poder passar para vocês. E na próxima reunião, que é aqui, que é do Simples, dia 5/2, mais uma noite, um bate-papo aí de 1 hora entre nós. Perfeito? Agradeço de coração. Gilson, tu tem uma pergunta? Senão nós estamos com o horário excedido. Pode falar. Tá com o teu microfone fechado, Gilson.
Tá fechado. Marilise, tu tinha uma pergunta, tu pode fazer tu? Não, eu quero fazer um questionamento. Eu quero assim demonstrar, professora Dilson, o quanto eu admiro o seu trabalho, tá? Eu sou sua aluna, seguidora, já tem mais de 2 anos, e eu acho que a gente precisa dessa explicação, precisa desses entendimentos do que a gente tem pela frente, tá? Muito obrigada pela sua participação na nossa vida, no nosso trabalho. Obrigado. Quando precisar de mim, sabe, pode contar comigo. Tá bom? Sempre. Ô, Gilson, pode Adilson, falar. agora acredito que habilitei aqui novamente o microfone. Te cumprimentar pela brilhante explanação aí, só que junto com os meus clientes, eu acho que eu não vou dormir bem à noite pensando nisso, né? Mas vamos ouvir as próximas lives para clarear quanto mais isso aí. Parabéns. Obrigado, Gilson. Nosso objetivo realmente é levar até os nossos clientes a informação. E os nossos não clientes também. Eu não me importo de passar. Aquilo que eu sei, aquilo que a gente aprende, não me custa nada passar para o próximo. Nós, como contadores, a gente é obrigado a fazer esse tipo de coisa. Eu não posso saber e guardar para mim. Não posso guardar só para os meus clientes. A gente tem que levar para as pessoas, porque isso, o tamanho do problema é muito grande. A nossa dificuldade é muito grande. E o empresário é 10 vezes pior, porque ele não sabe o que está acontecendo, não sabe nem o que mar ele vai remar e muitas vezes não tem nem o remo, tá? Não bote lá, não sabe nem o que vai acontecer. Isso nós não podemos deixar, nós como empresário. Por isso que nós, como profissionais, a gente tem que levar a informação e chamar a atenção desses clientes. Precisa estudar o teu negócio. Não adianta, vamos trocar de contador, buscar um novo assessor, não resolve, gente. Se tu não quer fazer, tu não vai conseguir fazer. Tu tem que ter a disponibilidade de fazer. Busca os profissionais. Temos capacidade plena de ajudar as pessoas, temos equipe plena para ajudar, para poder ajudar qualquer tipo de empresa. Basta a gente desejar ser ajudado. Só isso. Porque às vezes a gente quer, mas não quer ajuda, não resolve.